Amém? Você está feliz com Jesus? Eu tenho boas novas para você. Ele está aqui. Aleluia. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. O nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Ele é digno. Aleluia. Glorificamos ao Senhor por mais uma noite de estarmos aqui reunidos na casa do Pai. Aleluia, aleluia. Tem uma mensagem hoje que há muito tempo ela já vem tocando a minha vida, e nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de somente introduzir a mensagem desta noite com o versículo que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Foi um dos primeiros versículos que eu memorizei no início da minha caminhada cristã, que diz assim, eu vou ler aqui na tradução corrigida fiel: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Medite nesse versículo, e eu gostaria de novamente pedir para você, por gentileza, ficar em pé e cante esta canção, ouça essa canção e medite nesse versículo que nós falamos. Amém? Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas e brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus, a condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz, teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão, dele sou herdeiro, chamado pra reinar. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus, a condenação ficou pra trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz, teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Oh, graça real, amor verdadeiro, venceu todo mal,
chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim, me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, nós queremos entregar este culto ao Senhor. Queremos entregar a ministração da tua palavra ao Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar para se manifestar em nós. O Senhor já habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço que toda palavra que for declarada aqui nesta noite, ela venha produzir na vida de cada pessoa que aqui está, em cada vida que nos acompanha pela internet, que vai estar ouvindo posteriormente, venha produzir edificação, consolo e exortação, trazendo a revelação da aplicação de todos os versos, de todos os capítulos, versículos, de toda a palavra que for ministrada nesta noite. Também queremos repreender todo o mal, toda ação do maligno, do império das trevas, tentando roubar a semente da palavra de Deus, que será ministrada, que será lançada aqui nesta noite. Repreendemos todo o mal, declaramos todas as mentes cativas ao Senhor e dizemos: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para fazer fluir este culto, esta ministração, conforme a sua vontade. Que não seja eu, mas seja o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, falando e testificando ao Espírito de cada pessoa que aqui está. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Amém. Pode sentar, por gentileza. Como mencionei, teve uma palavra, eu posso dizer assim, talvez uma declaração que foi dita para mim. Eu, Sabrina e Fernanda não morávamos aqui em Maringá ainda, nós morávamos em São Paulo, em Paulínia, e nós tínhamos ido num culto na cidade de Vinhedo, e era um momento que nós estávamos passando por uma transição de igreja, e o pregador daquele evento não era simplesmente um culto, era um evento voltado para pastores e líderes, e nós fomos convidados a participar, e no intervalo deste evento, o pregador, eu estava conversando com outro pastor, de repente ele chegou, bateu nas minhas costas, olhou para mim, ele não me conhecia, eu nunca tinha falado com ele, ele fez uma declaração sobre mim, ele falou assim, a verdade mudará a sua realidade. Eu confesso que naquele momento eu não entendi nada, né? Fiquei boiando assim, mas até hoje ainda eu fico, de certa forma, refletindo sobre esta declaração. Mas durante a minha vida, eu consegui já fazer várias aplicações dessa declaração na minha vida. Não só no tempo em que nós tivemos oportunidade de sair lá de São Paulo e vir aqui para Maringá, mas enfim, nas nossas decisões maiores que nós precisamos tomar sempre nas nossas vidas, nós sempre oramos e essa declaração ela acaba me norteando para que o Espírito Santo venha trazer o discernimento que a gente precisa, porque todos nós em algum momento precisamos tomar decisões, e nem sempre são decisões fáceis de serem tomadas. Aparentemente os caminhos ou as opções que nós temos para decidir ou para optar, ou como alternativa, às vezes todas elas parecem boas, mas uma leva para um lado, outra leva para outro lado, uma vai para o norte, outra vai para o sul, e nós buscamos sempre em Deus esse discernimento, essa direção, e por muitas vezes eu não tive a direção daquilo que era
o caminho certo, e eu acabei mudando a minha oração. Eu falei: Deus, não permita que eu tome a decisão errada. Talvez, acho que foi dessa forma que eu consegui a melhor resposta naquele momento, né? Foi invertendo um pouco a minha oração, eu pedindo a direção daquilo que era qual o caminho, qual decisão tomar, e eu não estava encontrando, não estava tendo o discernimento da resposta, e eu mudei minha oração. Eu falei assim: Deus, não permita que eu tome a decisão errada. E graças a Deus fui nessa fé, né, crendo que Deus não permitiria que eu tomasse decisões erradas. Não só eu, mas quando eu falo eu me refiro à nossa família. Essas decisões que envolvem isso, normalmente nós tomamos uma decisão em família. Mas cabe a nós, os homens, o sacerdote da nossa casa, a encabeçar isso, a buscar isso, a levar, a trazer, declarar, a buscar a Deus e colocar diante dele as nossas decisões, as nossas vidas. Aleluia. E quando eu proferi agora esse verso aqui de 2 Coríntios 5,17, que fala de nova criatura, fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso mesmo, né? As coisas velhas, o tempo passado já passou. Em outra tradução que foi projetada, ele diz que ele faz novas todas as coisas. Então, olha só, se ele faz nova todas as coisas, por que eu tenho que ficar olhando para o passado? Vai vir coisa nova. Vai vir coisa nova. E coisa nova para o futuro. E o futuro é daqui 10 segundos, daqui 1 minuto, daqui 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, não sei, tudo o que for. Tudo aquilo que não é passado, não é presente, é futuro, é o que vai acontecer. Deus, como Deus está na eternidade, Ele é atemporal. Ele não passa pelo tempo da forma que nós passamos. É por isso que na Bíblia nós vemos aquela declaração que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porque Ele não sofre o tempo, Ele está na eternidade, que é o lugar que espera por mim e por você. Amém? Você crê nisso? Amém? Essa é a nossa esperança. Depois que nós estivermos na eternidade, nós não vamos mais precisar exercer esperança. Nós já estamos lá. Nós não vamos mais precisar exercer a nossa fé. Fé em quê? Você já está com o Pai. Precisa crer nele, você já está com Ele. É esse o nosso futuro. Essas são as boas novas que nos aguardam. Amém? Então, a nova criatura em Cristo Jesus, essa da declaração aqui, também se refere a uma nova posição. A música que nós cantamos, ela falava: me chama de filho. Quando você nasceu, você não era filho de Deus. Você se tornou filho de Deus a partir do momento que você creu que Jesus morreu por você. E que o sacrifício dele, a morte dele e a ressurreição foram suficientes para te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino de Deus. Amém? Aí nós nos passamos a ser chamados filhos de Deus. Por isso que na música fala: me chama de filho, me livra da escravidão. Que escravidão? A escravidão da velha criatura. A escravidão do passado, antes da vida em Cristo Jesus. Amém? E aí você passa a viver uma nova realidade. Então, o título da mensagem desta noite é: a verdade mudará a sua realidade. E o primeiro ponto desta mensagem, eu gostaria de ler um verso que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O próprio Senhor Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não tem como nós pregarmos uma mensagem acerca da palavra de Deus sem mencionar o nome de Jesus. O nome Jesus, ele aparece no Novo Testamento. Várias vezes, é o principal personagem do Novo Testamento, é Jesus. E ele e o Pai são um. Então, a importância do porquê nós, cristãos, falamos tantos de Jesus. Porque ele mesmo falou que ele e o Pai somos um.
No mesmo livro de João, agora no capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse foi o primeiro versículo que veio à minha cabeça depois que aquele pregador fez essa declaração de a verdade mudará a sua realidade. Porque eu li assim, a verdade, quem é a verdade? A primeira coisa que me veio, Jesus é a verdade. E veio exatamente esse versículo, né, de João 14, 6, onde o próprio Jesus diz que Ele é a verdade. Então, se Ele é a verdade, eu preciso estar nele, eu preciso saber o que Ele pregou, o que Ele ensinou. Esse é o caminho, esse é o caminho, esta é a chave dessa declaração. No mesmo capítulo de João, no versículo 17 do capítulo 14, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Em outras traduções, essa parte final do estará em vocês, fala assim, fala dentro de vós, fala unido a vocês. Então, a partir do momento que nós temos a verdade, ou seja, que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser Espírito. Como assim? Porque se nós voltarmos lá em Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, quando Deus estava formando o homem do pó da terra, eu imagino que Ele estava formando como se fosse um bonequinho, quando Ele sopra nas narinas daquele bonequinho que Ele fez, né, no Gênesis 2,7, ali Ele diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus fez o homem alma vivente. Porém, se nós formos lá para o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 45, não está na projeção, mas eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Então, nós passamos a ser espírito vivificante. Não somos só mais uma alma vivente. Por que isso? Porque nós conhecemos a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Essa é a chave. É aí que muda tudo. Quando o homem deixa de ser alma vivente e passa a ser espírito vivificante. Olha só, no mesmo livro de João, agora no capítulo 16, verso 13, diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele não fala por si mesmo, Ele fala aquilo que Jesus falou, porque Jesus e o Pai são um. E nós entendemos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele, o Pai e Jesus são um, é a Trindade. Então, o Espírito Santo, ele não fala por Ele mesmo, ele fala de Jesus, ele fala daquilo que Jesus ensinou. É isso que nós lemos aqui nesse versículo. Dentro ainda de João, esse livro de João, ele é muito rico nessas declarações, nesse tema. Agora, no capítulo 14, verso 26, ele diz assim, Jesus: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então Jesus está dizendo que o conselheiro, que o Espírito Santo, que o Pai, ou seja, que Deus enviará em nome de Jesus, lhes ensinará todas as coisas, Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, se por um acaso você lembra daquilo que Jesus falou, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, que está fazendo lembrar. Então, se tem alguém que nós precisamos cultivar dentro de nós, é o Espírito Santo, fortalecê-lo, dar a ele liberdade, para produzir através da palavra de Deus, a edificação, consolo e exortação para as nossas vidas, a fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, a fazer lembrar de tudo aquilo que já está escrito na palavra de Deus acerca de Jesus. Aleluia.
Ainda dentro do livro de João, agora no capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus dizendo: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, ele falou para os judeus que haviam crido nele, ou seja, se o judeu creu em Jesus, ele já agora aceitou Jesus. Ele é como nós, correto? Ele é um messiânico, ele aceita o Messias, aceitou Jesus. Olha o que ele disse: se vocês permanecerem, isso é Jesus falando para aqueles judeus que acabaram de crer nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis, ou melhor, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, os judeus conhecerão a verdade, que é Jesus, e conhecendo a verdade, eles serão livres. Esse é o ponto. Às vezes nós interpretamos mal esse versículo, achando que, conhecereis a verdade os libertará, no sentido de que agora eu sou livre, faço o que eu quero, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Também pode ser isso, mas na verdade, está te tirando da escravidão, da lei do pecado e da morte, e te libertando, ou seja, te dando liberdade para você viver debaixo do governo do Espírito da vida. Essa é a diferença. Então, quando eu conheço a verdade que é o Senhor Jesus, eu estou livre, eu não estou mais preso ao meu passado, eu sou a nova criatura, que diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a liberdade, essa é a libertação que é produzida através da palavra de Deus. Aleluia. E a confirmação e a testificação dessa afirmação está no mesmo livro de João, no capítulo 8, agora um pouquinho mais à frente, no verso 36, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É esse o ponto. Então, não é o pastor que liberta, não é o irmão que liberta, é a palavra de Deus, é o conhecimento da verdade. Isso é que produz libertação. Aleluia. E para finalizar esse primeiro ponto, eu gostaria de ler Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora vem a boa nova. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, esse é o ponto. Se te vem à cabeça aquela dúvida agora, mas vem cá, você falou que conheceu Jesus, né? Você está livre, você é liberto, você é a nova criatura, mas e o pecado? Como fica o pecado nessa história? Olha só, eu e você fomos justificados gratuitamente por sua graça. Quando nós estávamos na escola, talvez alguém esteja estudando, e você teve alguma falta, e existia lá faltas justificadas. Então, quando você trazia uma justificativa, ou um atestado, ou talvez no seu trabalho, se porventura você não pode ir ao seu trabalho, e você produz, em função de algo ligado à sua saúde, você vai no médico, você pede um atestado. Aquela sua falta no trabalho, ela é justificada, ela é abonada, é como se você estivesse trabalhado. Da mesma forma, na escola, quando alguém falta e justifica essa falta ela é abonada. Então, essa justificativa foi em função do meu e do seu pecado. Foi justificado, você não pecou, Jesus já pagou o preço. Se havia algum preço para que eu e você pagássemos acerca do nosso pecado, já foi pago, Jesus já pagou. Amém? E essa verdade, ela não se aplica a algumas pessoas. Essa verdade se aplica para mim e se aplica para você, desde que nós, lambando, tomemos posse dela e assumamos ela nas nossas vidas. A declaração de que Jesus é Senhor. Aleluia. O segundo ponto, primeiro ponto nós falamos a verdade, o segundo, nova criatura. Interessante, né? Nova criatura. Deus fez lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, criou o homem, fez o homem alma vivente, e agora, no Novo Testamento, ele está se referindo, quando você tem uma nova vida em Jesus, dizendo que você é uma nova criatura. Não é mais alma vivente, passa a ser espírito vivificante. Romanos 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos escravizados lá na velha criatura, debaixo da lei, debaixo do governo do pecado e da morte. A partir do momento que nós assumimos a nova criatura em Cristo Jesus, nós passamos a ser espírito vivificante e estamos debaixo do governo do Espírito, Espírito com E maiúsculo, e vida. Aleluia! Dentro de Romanos, ainda dentro do capítulo 8, agora no verso 14 e 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha só, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito, agora esse espírito aqui é com E minúsculo, então é o nosso espírito, tá? Que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito, com E maiúsculo, que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vem através da nossa fé, entra em nós, e nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós passamos a ser filhos. E o próprio Espírito, dando sequência no versículo 16, e o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, com E maiúsculo, testemunha ao nosso Espírito, com E minúsculo, que somos nós, que somos filhos de Deus. O que é testificar, ou testemunhar? É confirmar, é provar, ele prova, ele confirma. O Espírito Santo de Deus confirma no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como que você sabe que você é filho de Deus? Você sabe porque você sabe. Você sabe porque o Espírito Santo de Deus, ele te convence. Porque essa é uma das atribuições também do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E da mesma forma, ele confirma no nosso espírito, ele testemunha, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então, eu não preciso ter um documento assinado, seja um papel, comprovando que eu sou um filho de Deus. O Espírito Santo de Deus faz isso. Amém? Em Romanos 8, no verso 17, diz: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, quando nós cremos no sacrifício, no sofrimento de Jesus por nós, e reconhecemos que isso foi suficiente, nós somos filhos, somos herdeiros. Olha só o fato de ser filho já estava bom. Agora, saber que você, além de filho, é herdeiro, porque todo filho é herdeiro do pai. Ele herda, mesmo que ele não queira, ele herda. Não tem como você dizer, eu não quero ser herdeiro. Você é herdeiro. Você é filho, é herdeiro. Então, eu e você somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Aleluia. Só isso já é motivo de nós estarmos alegres. Aleluia. Em Gálatas 3, o verso 26 e 29, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha só, então nós nos revestimos de Cristo. Então nós, como sendo cristãos, as pessoas irão nos identificar como cristãos, porque nós estamos revestidos com Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, tudo que existe de promessa a meu respeito e a teu respeito vai se cumprir. Ou seja, nós iremos herdar, nós herdamos como filhos, desde que nós assumamos a nossa posição de filho. Nós já ouvimos por várias vezes, várias pregações, não só aqui nesse púlpito, o pastor Pio já falou várias e várias vezes acerca disso, da nossa posição. A tua posição é de filho, a tua posição é de filho de Deus. É por isso que quando nós vamos fazer uma oração afrontando o império das trevas, eu não preciso mais me dirigir a Deus para fazer essa oração. Você já é filho e você já tem autoridade do nome de Jesus. Então você pode se dirigir direto. A palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
A palavra não fala para você orar para que Deus liberte, fala para você libertar, fala para você pregar a palavra de Deus, fala para você, para eu, para mim, para você, para que nós realizássemos a obra de Deus. Amém? Mas vai nisso, vai nessa fé. Eu sou filho de Deus. Eu não preciso para tudo chamar o meu apacentador ou pastor da igreja para orar por você. Claro, nós estamos disponíveis e vamos orar sempre, 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 sempre. Mas saiba que você já é filho, você já tem a autoridade, você já tem essa posição de filho. Amém? Em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você sabia disso? Às vezes nós não cremos, ou esquecemos dessa declaração tão preciosa da palavra de Deus, que nós já fomos abençoados. Muitas vezes nós falamos assim, olha, eu vou na igreja para que eu seja abençoado, eu vou pedir uma oração para que eu seja abençoado. Não está errado, você vai ser abençoado, mas lembre que na tua posição de filho, você já recebeu todas as bênçãos. O que precisa? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eu preciso conhecer essa verdade, esse é um conhecimento de uma verdade. A partir do momento que eu conheço isso, eu sei qual é a minha posição, e eu sei que eu sou herdeiro. E aí eu posso usufruir. Amém? Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou melhor, em outra tradução fala que nós vivamos em novidade de vida. Então esse é o ponto. Viver numa novidade de vida, tudo é novo. Saber que eu sou filho, que eu sou herdeiro, saber que eu já fui abençoado nas regiões celestiais, muda a minha vida. O fato de saber quem você é, muda inclusive a sua atitude. O fato de você saber quem você é, muda a sua atitude, sem sombra de dúvida. Olha só, vamos fazer uma analogia. O fato de um diretor de uma determinada empresa saber que ele é diretor, muda a postura e a atitude dele. Se ele não sabe que é diretor, ele não exerce a autoridade que ele tem. Ele não toma as decisões ou não assume, não vai à frente da forma como um diretor deveria ir. Ele não sabe a posição dele. Quando você sabe quem você é, a sua posição, a sua postura é diferente. É diferente na sua casa, é diferente também no seu trabalho. Ou você acha que um funcionário que não tem Jesus, e você que tem Jesus, você vai produzir a mesma coisa do que ele? Os seus resultados vão ser o mesmo do que ele? Mas se você não sabe que você é filho de Deus, não sabe quem você é, talvez seus resultados nunca cheguem nem próximos do que o outro produz. Então, quando você entrar num ambiente, quando você estiver numa situação, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja alguma situação com seu filho, esposa, marido, parentes, lembre-se, você é filho e você é herdeiro. Nessa posição, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Amém? Então nós falamos primeiramente sobre a verdade, nós falamos sobre nova criatura. Eu queria entrar no terceiro ponto, que fala sobre mudança de realidade. Romanos 6, capítulo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vem cá, morremos com Cristo, agora somos filhos de Deus, com Ele viveremos. Então Cristo agora vive conosco. Cristo vive conosco. Quando você está lá na sua casa, no seu trabalho, ou está fazendo algum esporte e tal, não é mais, você não está sozinho. Ele vive com você. Ele está com você. E de que forma nós podemos viver essa vida
com Cristo. Olha só, eu gostaria de ler aqui no livro de Atos, o capítulo 2, o verso 46. Lá no cristianismo primitivo, como que os primeiros cristãos viviam? Eu vou colocar só alguns aspectos sobre isso. Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Em outra tradução fala em singeleza de coração. Olha só, era uma vida em comunhão, era uma vida junto. O ser humano, nós seres humanos, nós temos um instinto, tem algo que ninguém precisa ensinar para nós já temos um instinto, que é o chamado instinto gregário. Nós, por natureza, nós queremos viver junto das pessoas, nós escolhemos, elegemos algumas pessoas que nós queremos estar próximos. Esse é o instinto gregário, é viver não sozinha, é sempre ter alguém do seu lado, seja uma, duas, ou um grupo, ou uma comunidade toda. Esse é o instinto do ser humano. E no cristianismo, logo que começou a se formar a igreja, no início, eles se reuniam como de casa em casa, eles não tinham um templo bonito como esse, com toda essa estrutura que aqui tem, com todo o conforto que é produzido hoje com a tecnologia, com a eletricidade, enfim, e eles não tinham, se reuniam, como aqui falava, no pátio do templo. Com certeza não tinha ar-condicionado lá, né? E olha só, e como que nós, como igreja, podemos propiciar algo para você viver a sua vida cristã? Igreja, nós entendemos que não é o templo, somos nós somos a igreja. A palavra de Deus diz que a igreja subirá, né? A igreja que somos nós, nos encontraremos com Jesus nos ares. A palavra de Deus fala, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, subiremos com Ele, nos encontraremos com eles nas nuvens. Esse será a segunda vinda de Jesus. Então, a igreja que vai subir. Depois que Jesus voltar, eu não quero ficar na terra. Que a igreja subirá, né? E eu e você fazemos parte dessa igreja. Amém? Ele pode voltar a qualquer momento. Você está preparado? Ele já mora no seu coração? Amém? Aleluia. Como que nós podemos, como igreja, viver então essa vida em Cristo? Qual é o método, qual é a estratégia que a igreja trabalha? São grupos familiares. Como foi dito pelo pastor Marco Filho na abertura, a Comunhão Cristã Aba, ela é grupos familiares. Como assim? Imagine um avião, o avião normalmente ele tem a asa direita e a asa esquerda, são duas asas, normalmente, né? Imagine que uma das asas do avião é isso que está acontecendo hoje, ou seja, é o culto de domingo, tá? O culto de celebração. Se isso é uma asa, qual é a outra? Um avião não voa só com uma asa, ele precisa das duas, correto? Eu não sou especialista em avião aqui, né? Mas um avião precisa ter duas asas. A outra asa são os grupos familiares. Então, se porventura você não está inserido num grupo familiar, você não está usufruindo de tudo aquilo que a instituição, a denominação Comunhão Cristã Aba está oferecendo para você. E nesta hora, eu queria, de certa forma, te motivar, se você ainda não pertence a um grupo familiar, se você não está inserido num grupo familiar, venha participar conosco na integração. Ela acontece toda quarta-feira às 19h30 e no sábado às 16 horas. E nós teremos um tempo gostoso falando um pouco mais acerca da igreja. Também falaremos dos grupos familiares na integração. Mas falaremos acerca de algumas verdades, de alguns princípios, de algumas doutrinas, de algumas verdades bíblicas, da forma como nós cremos. Vocês vão entender tudo o que significa essas bandeiras que estão aqui. Enfim, nós vamos falar mais sobre as nossas ênfases, nós vamos falar mais sobre os ministérios, os departamentos, falar como que a igreja funciona. E às vezes você já tem um chamado ministerial e você não sabe como lidar com isso. O grupo familiar vai te ajudar a como lidar com isso. O seu apacentador, a sua apacentadora, vai te ajudar a como lidar com isso. A te ajudar a identificar, a crer, a fazer com que o Espírito Santo de Deus produza a revelação, a direção do seu ministério. A palavra ministério é serviço. Eu confesso que quando o pastor Marco perguntou para mim a primeira vez, foi em 2014, ele chegou, você tem um ministério? Eu falei, eu tenho. Eu só não sei o que, mas eu tenho, né? E ele falou, não, eu creio que você tem um chamado.
Eu também creio. Vamos orar e no tempo certo Deus vai estar mostrando isso. Então, é isso. É você despertar, é saber, olha, né, o pastor Marco tem falado muitas vezes, nós não temos mais tempo para errar. Ou seja, as nossas decisões precisam ser mais acertadas, elas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, elas precisam produzir para o reino, ganhar almas, formar líderes, anunciar as boas novas do Evangelho. Olha, como agora na integração nós estamos tendo contato com várias pessoas que estão chegando na igreja, é impressionante o coração das pessoas no sentido de se abrirem para a igreja, de se abrirem como uma necessidade, como quererem fazer parte do corpo, como quererem usufruir daquilo que eu e você já estamos usufruindo há muito tempo aqui. Muitas pessoas estão vindo com essa sede, com essa vontade de também ter aquilo que eu e você estamos tendo. Porque isso tem produzido vida, e isso não é uma obra das nossas mãos, a obra ela é do Senhor, a obra é de Deus, mas Ele precisa de um corpo, de alguém que diga, eis-me aqui, para que essa obra, para que os dons se manifestem, para que o ministério que cada um de nós temos, ele seja de fato praticado, amém? E como que funciona então os grupos familiares? Eu vou dar uma geral aqui para vocês, como que funciona. Cada grupo tem um apacentador, que é uma pessoa que já foi experimentada, que já tem uma vivência de vida cristã, e que ela foi indicada para assumir um grupo familiar. E esse grupo familiar, o que compõe essa reunião? Ela inicia com louvor. Se dentro do grupo tiver alguém com habilidades musicais, pode ser um som ao vivo. Se não tiver, né, hoje a mídia, nós temos vários aparelhos aí que reproduzem músicas espetaculares, como essas que nós cantamos aqui. A Comunhão Cristã Aba disponibiliza, seja no YouTube, seja no Spotify, no Deezer, enfim, vários aplicativos. Nós temos todas essas músicas que são cantadas aqui, nós temos e podemos colocar no grupo familiar. Então ela começa com louvor, depois vai por um período de meditação da palavra de Deus, onde um princípio, um devocional é realizado, promovendo a edificação, promovendo o aprendizado através da palavra de Deus. Nós lemos também a carta pastoral, que ela é enviada do pastor Pio para nós. Nós temos um aplicativo da igreja no nosso celular, e por ali nós temos todas as informações acerca da igreja, e essa carta que ela vem semanal para nós. Também na sequência nós fazemos uma discussão sobre a mensagem pregada no culto de domingo. Então, durante essa semana, isso que hoje está sendo pregado vai ser reproduzido durante os grupos familiares, aquelas mensagens, os pontos principais daquilo que foi ministrado. Depois nós abrimos um momento muito importante, e algo me chamou a atenção durante essa semana, quando nós tivemos as reuniões de grupo familiar, tivemos as reuniões também da integração, né, várias pessoas falando acerca dos testemunhos, falando acerca da gratidão. E daquilo que nós ouvimos semana passada, né, 2 testemunhos fortes, impactantes. Ouvimos ontem nós tivemos um culto de curas e milagres, tivemos outro testemunho forte também, que foi aberto para a igreja de uma forma linda, a forma como Deus está agindo. E muitas pessoas nos procuraram também e falaram espontaneamente, olha, puxa, durante aquele testemunho, o meu coração começou a palpitar, eu tive uma vontade, puxa, Deus estava me incomodando, eu preciso dividir algo com a igreja, eu preciso também falar aquilo, mas como que eu faço? Algumas pessoas até perguntaram, mas como que funciona? Gente, é livre. É livre, qualquer pessoa que gostar testemunhar, que quiser testemunhar algo que Deus tem produzido na sua vida, e isso é algo que Deus está te incomodando, talvez está falando com você agora, neste momento, para que você divida com a igreja, você é livre. Se caso você desejar, você tem liberdade. Pastor Marcos já deixou essa liberdade, semana passada, durante o culto, ele mesmo falou, olha, se alguém quiser, pastor, levanta a mão, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho algo para falar acerca da minha vida, e que com certeza vai também, além de glorificar o nome de Deus, vai edificar a igreja, você é livre, inclusive neste momento. Se alguém quiser, eu abro esse espaço agora, nesse momento. Se tem algo que você gostaria de dividir com a igreja, que você gostaria de testemunhar, você pode levantar a mão e vir aqui à frente. Você é livre para testemunhar. Você é livre para dividir com a igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes, nós falamos dentro de casa, ou para algum amigo, falamos acerca da Bíblia, da palavra de Deus.
Nós sabemos que a palavra não volta vazia, mas às vezes é o teu testemunho, é a tua vida que vai chamar a atenção, que vai produzir aquele despertar, para que a pessoa se volte para o Evangelho, para que ela se abra para o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, se por um acaso, neste momento, você tem esse desejo e gostaria de testemunhar, faça o sinal com a sua mão, e nós vamos dar essa oportunidade para você. Amém? Fica livre a qualquer momento. Dentro do grupo familiar, então nós temos esse momento de testemunhos, um momento de expressar a gratidão a Deus por aquilo que Deus tem produzido durante a semana, orações respondidas. Esse tempo de comunhão cristã, nós acompanhando o nosso grupo familiar, nós vimos muitas orações serem respondidas. Durante o período da integração, que é um período curto, nós vimos orações sendo respondidas de uma semana para outra, coisas difíceis de serem alcançadas, colocando em oração o grupo ali, em união, orando, e as bênçãos acontecendo, a resposta vindo. E dentro do grupo familiar também nós temos um momento de comunhão, onde ao redor da mesa nós fazemos um lanche, nós conversamos, nós dividimos. E esse lanche, ele pode ser, não precisa ser exatamente um banquete, porém se você quiser fazer, você é livre, mas ele pode ser algo bem simples também, um chá com bolacha, um salgadinho, enfim, uma pipoca. Não tem nenhum padrão pré-estabelecido, vocês podem convencionar isso dentro do próprio grupo, da forma como vocês estarão fazendo isso. Mas o mais importante que isso, é que você tenha um momento de comunhão, um momento de compartilhar, de conversar acerca da sua vida, a conversar um pouco daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. E também, dentro do grupo familiar, uma vez por mês, nós temos como direção que nós dediquemos uma das reuniões para que vocês tragam visitantes. O grupo familiar é a forma de nós pastorearmos a igreja, mas nós também temos dentro do grupo familiar um momento de evangelização, onde nós podemos convidar pessoas. Talvez se você convidar essa pessoa para vir na igreja, ela não vai vir, existem muitas barreiras para isso, mas se você convidar para ir na sua casa, a pessoa vai. Então, converse no seu grupo familiar, uma vez por mês, combina já, olha, semana que vem vai ser na casa de fulano, e todos tragam um visitante. E aí, obviamente, que a mensagem, ela é direcionada para um tempo de evangelização, para um tempo onde você vai ministrar Jesus na vida daquela pessoa. E nós temos várias pessoas que iniciaram a sua trajetória cristã participando de uma reunião de grupo familiar. Amém? Então, esse é o grupo familiar. Se talvez você veio de outra denominação, onde não chamava grupo familiar, chamava pequenos grupos, ou chamava de células, o nosso modelo são grupos familiares, onde o principal motivo é o pastoreio da igreja e também a evangelização. Amém? Então, essa vida em comunhão chama a atenção das pessoas. A partir do momento que nós vivemos em união, em comum união, uns com os outros, nós cristãos, acaba chamando chamando a atenção das pessoas que estão de fora. Pois passamos também a resplandecer a luz de Deus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, se Jesus é a luz e você tem Jesus, você também vai brilhar, você também vai resplandecer. As pessoas vão ver Jesus na sua vida, elas vão querer ter isso. E olha só, e qual é a nossa motivação para dirigir os grupos familiares? Primeiro, nós vamos fazer o que está escrito lá em Atos 2, 47, a sequência do versículo anterior, do 46 que eu li. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando as pessoas verem a diferença nas nossas vidas, elas vão querer ter aquilo que nós temos. E aí é a nossa oportunidade, porque aí Deus vai acrescentar dia a dia aqueles que estarão sendo salvos. E como que nós fazemos isso? Qual é a nossa motivação? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Essa é a principal motivação de qualquer ação ministerial dentro da comunhão cristã. Todas as pessoas que estão inseridas em qualquer ministério, em qualquer departamento, a motivação é essa: fazer como para o Senhor e não para agradar os homens.
Continuando, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. É a Cristo Senhor que eu e vocês estamos servindo. Amém? Para concluir, eu gostaria de ler Romanos 8, verso 37 ao 39, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pois por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meu querido, se você nesta hora, eu gostaria de pedir que todos ficassem em pé nesta hora, por gentileza. Se nesta hora, de tudo isso que foi ministrado aqui, de repente você ainda não pertence a um grupo familiar, mas você fica na dúvida, como é que pode ser, né? Não se preocupa, depois do final do culto eu posso te ajudar, posso te dar orientações, não só eu, mas tem vários irmãos que podem te ajudar nisso.